Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa primeira, não sei se é a primeira, mas certamente é a última aula nossa do nosso semestre. Claro que eu estou me referindo à aula comigo à frente da turma, né, visto que o professor BM tem conduzido aí as aulas até então. Hoje nós vamos ver um dispositivo chamado FPGA, e esse dispositivo, eu vou falar mais sobre ele. Essa aula vai ser dividida em 4 partes. A primeira parte é uma visão geral sobre dispositivos lógicos programáveis e aonde o FPGA se enquadra nessa categoria de dispositivos. Na segunda parte eu vou mostrar como fazer uma programação em VHDL, que é a linguagem de programação de descrição de hardware, que nós vamos ver aqui hoje. Na terceira parte eu vou mostrar como simular um FPGA com um VHDL no EDA Playground, tá? A pronúncia em inglês aí vocês pronunciam como quiser. Quem quiser pode falar EDA Playground, sei lá. Ou a portuguesar mais ainda, né? EDA Playground. Tudo bem, tem estresse nenhum. E na quarta parte do vídeo nós vamos ver a programação do dispositivo físico, né? Eu tenho aqui uma plaquinha que eu não sei nem onde está nesse momento, uma plaquinha de FPGA, claro, com o FPGA, e nós vamos programar essa plaquinha aqui. Na verdade, eu estou mentindo. Isso aí já foi feito antes. Eu tenho já um vídeo dessa simulação, dessa parte 3 e 4, tá? Simulação no EDA Playground e a programação do FPGA. Eu já tenho esses vídeos, são vídeos que eu gravei já há mais de um ano. E eu vou fazer aqui uma montagem botando esses vídeos aqui junto com o que eu vou fazer hoje aqui, tá? Então pode ser que tenham coisas repetidas, tá? Que eu fale alguma coisa aqui nessa primeira parte sobre FPGA e depois comente novamente lá no vídeo da simulação ou então no vídeo da gravação do FPGA. O vídeo vai ficar longo, eu nem sei quanto tempo vai ficar, mas certamente mais de 1 hora, talvez até 1h30. Mas é porque esse é nosso único encontro, né? Então eu quero que seja inesquecível. Pelo menos para mim será, já que eu me acordei cedo e pretendo dormir de madrugada fazendo esse vídeo. A cada minuto de vídeo editado eu gasto aqui pelo menos 10 minutos para fazer. Então um vídeo de 1h30 com certeza eu vou gastar umas 10 horas para fazer, se bem que uma parte eu já fiz antes. Então é isso. A partir de agora eu vou tirar minha imagem, porque dá mais trabalho você gravar vídeo com a imagem, né? Se for só o som e o slide fica mais fácil e mais rápido, porque se eu falar alguma besteira é mais fácil de cortar, tá bom? Já que não. Lá nos últimos vídeos, no vídeo 3 e 4, eu acelerei algumas partes, você vai ver, eu boto a imagem cinza e acelero justamente para o vídeo não ficar tão grande. Ficou até um pouco engraçado, né? A minha voz como se fosse acelerada. Como se fosse não, né? Acelerada. Então é isso, pessoal. Vou começar aqui no PowerPoint. Lá na primeira unidade vocês estudaram as portas lógicas. Portas I, ou, não, ou, inversora, etc. E simularam, né? Simularam no Logic Sim, no Forsted, enfim. Em qualquer outra ferramenta que eu nem sei qual foi. Bom, simular um circuito desse no computador é algo relativamente simples, né? E a probabilidade de dar erro nessa simulação é quase nula. Porém, as coisas não funcionam assim quando vocês partem para a prototipação, né? Para usar o protoboard, pegar os circuitozinhos, colocar lá, botar os fios, botar os LEDs, os botões, a alimentação, o oscilador, enfim. Quando você parte para o hardware, para o mundo real, isso aí vai se transformar mais ou menos nisso aqui. Talvez eu tenha exagerado um pouco. Talvez não fique desse tamanho. Bom, mas eu que estou lá dentro do IFPE no laboratório de eletrônica, eu vejo que a montagem fica quase isso mesmo, tá? Agora imagine um circuito maior, como esse aqui. Eu não sei exatamente o que isso faz não, porque faz tempo que eu peguei essa imagem na internet.
Eu estou vendo que tem dois displays de 7 segmentos, aqui aparentemente é um conversor BCD para 7 segmentos, e aqui aparentemente é um contador up, down, master reset, deve ser isso mesmo, um contador de BCD, né, que vai de 0 a 9. Então provavelmente é isso. Aqui tem a especificação dele aqui embaixo, mas eu não consigo ler. 74, 192, 109, enfim, mas não importa. Quero dizer o seguinte, imagina você fazer um cronômetro, que a princípio isso aqui é um cronômetro, no protoboard, né? Imagina a confusão que não vai ser. E esse circuito aqui, esse circuito acho que vocês simularam na primeira unidade. Isso aqui é um somador de duas palavras binárias de 4 bits cada, né? Um somador de 4 bits. E a propósito, 4 bits não é nada, né? Hoje em dia na eletrônica você vai trabalhar com 8, 16, 32, 64 bits facilmente. Inclusive com ponto flutuante, que complica mais, mas isso aí já é outro assunto para outra aula. Então imagine que é daí para pior. E não é daí para pouco pior não, é daí para muito pior. Imagina como é que fica a montagem disso no protoboard. Como é que você vai montar isso na prática, no hardware, né? Com certeza não vai ser só isso não, tá? Vai ser muito maior que isso. Então chega uma hora que o nível de complexidade vai aumentando e começa a ficar inviável você montar em protoboard. Esses circuitos que a gente viu são simples para eletrônica, porque você tem circuitos, por exemplo, em processamento digital de sinal, por exemplo, você vai processar uma imagem, você vai botar um filtro numa imagem, você vai comprimir um arquivo no padrão JPEG, ou descomprimir MP4, né? Então, são processamentos mais pesados, né? Muito mais pesados do que esses exemplos que nós vimos há pouco. Também na área de telecomunicações, né? O vídeo que o professor Ben postou, o rapaz falar em telecom também é processamento que precisa de muita velocidade. Então, como fazer isso no mundo real? Para nossa sorte, existem os dispositivos lógicos programáveis. Eu vou falar de cada um desses três aqui, o SPLD, o CPLD e o FPGA, tá bom? Na medida que eu for explicando, vocês vão entender por que tem essa divisão dessa parte aqui da esquerda, que tem 3 blocos, com o FPGA, porque o FPGA é separado desses 3 aqui, tá bom? Eu vou começar com esse aqui, SPLD, né? Primeiro, o que é SPLD, né? SPLD é o acrônimo, né, em inglês de Simple Programmable Logic Device, né? Como eu já disse, não precisa a pronúncia ser perfeita, a minha não é, e certamente dificilmente teremos uma pronúncia perfeita. Não importa, vamos continuar aqui. Então, como é que ele funciona, tá? É uma matriz de conexões, como você pode ver aqui, onde você vai ter, por exemplo, duas entradas, A e B, e suas entradas invertidas, A barra e B barra. E dependendo de como eu conecto esses fiozinhos cinza, né, ele faz as conexões com as portas lógicas, tá? Cada porta lógica aqui tem 2 entradas, então eu posso escolher quais serão as 2 entradas dessa primeira porta lógica, qual será da segunda, enfim, dessa terceira. Por exemplo, se eu quiser A barra e B, eu faço esta conexão, a de A barra, e conecto também aqui em B, tá certo? E assim, eu escolho as entradas de cada porta lógica via software, tá? Porque essas conexões aqui são formadas a partir de um código que a gente vai chamar de código de descrição de hardware. Vocês vejam que isso não é uma programação. Eita, logo nessa tela tem aqui escrito programável, né? Mas o que eu quero dizer é que geralmente a gente vai chamar isso de... A gente vai descrever como são as conexões no hardware. Então é mais comum a gente chamar isso de linguagem de descrição do hardware, tá? E aqui mostra... Tá, uma muriçoca aqui, deixa eu matar. Essa é a Aedes aegypti. Bom, aqui mostra o exemplo que eu falei, né? Então aqui tá entradas A e B barra, A barra B e A barra e B barra, tá? Vai ser as saídas X1, X2 e X3. Como é que funciona, tá, essa programação? Uma das formas é você fazer o seguinte: esses fiozinhos cinza ser bem frágeis, de modo que
quando passar uma corrente alta nele, eles queimam. Então, como se fosse um fusível, né? Para quem já sabe o que é fusível. E aqui mostra o processo de gravação, né? Então, todas as outras ligações terão uma corrente alta passando por elas e serão queimadas. As únicas ligações que não serão queimadas são as ligações que eu tenho interesse que permaneçam, enfim. E aí vai fazer a conexão que eu quero. Outra forma seria botar chaves não tipo fusível, ou seja, uma vez que aquela conexão foi queimada, ela não pode ser reconstruída, ou seja, aquele aquele dispositivo lógico que teve as conexões queimadas, nunca poderá mudar sua funcionalidade, visto que as conexões já foram feitas de modo definitivo. Agora, se ao invés de fusíveis eu tenho chaves que eu possa ligar e desligar a partir de um banco de memória ou via software, aí já melhora, porque você já pode reutilizar esse dispositivo programáveis testando novas funcionalidades. Eu posso, enfim, reprogramar as conexões. E para isso eu uso transistores, tá? Aqui está mostrando transistor de efeito de campo, né? Um FET, que vai ser ligado e desligado a partir da memória. Então, cada bloquinho desse aqui, célula SRAM, é um bit de uma memória RAM, e esse transistor vai estar conectado direto nessa memória. Ou seja, se eu coloco o nível lógico 0 lá nessa memória, digamos que nível lógico 0 ele abre a conexão e nível lógico 1 ele fecha a conexão, supondo. Então, nesse caso, eu botei 1 aqui e 0 nas demais conexões. E aí ele conectou em A e B barra. Tá? E você pode me perguntar também, professor, para que danado eu vou querer um MOI de porta I? Né? Realmente, se eu pegar um MOI de porta I só, fica difícil você fazer uma lógica complexa apenas com portas I. Porém, pensando nisso, eles botaram um conjunto de portas OU conectando as saídas dessas portas I. Tá? Então aí já começa a ficar interessante, porque a gente se lembra que você consegue reproduzir o comportamento de qualquer tabela verdade, né, extraindo aquelas equações lá, aquela soma de produto, ou produto de soma, enfim. Então você consegue, com uma porta OU e um conjunto de portas I, a gente consegue reproduzir aí o comportamento de qualquer tabela verdade. E aí ele faz o seguinte, ele vai ter duas categorias. Essa primeira aqui da esquerda, onde as portas I são programáveis, porém as portas OU não. Tá? As portas OU simplesmente conectam as I. Ou você pode ter essa outra categoria aí, de porta I programável e a porta OU também programável. E aí você consegue dar 1 grau a mais de flexibilidade para esse design, né? Para esse programa, ou para essa implementação de hardware, melhor dizendo. Acabei de pegar aqui uma folha de dados de um dispositivo de um SPLD, daquele tipo que eu mostrei da esquerda, tá? Que não programa as portas lógicas OU. Eu estou deduzindo isso pelo nome dele, que tem TIC, POL. Essa sigla aqui, se tiver alguma relação com aquilo que a gente acabou de ver, diz que não se programa as portas OU, né? O que é que tem aqui? Ele está dizendo que tem 24 pinos, clock máximo de 15 nanosegundos, enfim, é bem rápido, né? Vamos ver o que é que tem mais por aqui. Ó, aqui, ó, tá vendo como é o diagrama? Um monte de portas I conectado a uma porta OU. Vamos dar uma olhada melhor nisso aqui. Vou dar aqui um zoom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Se bem que essa última não entra na OU, não. São 12 portas I conectadas a uma porta OU, certo? E essas conexões aqui todas são programáveis. Aqui. Tá vendo? Aqui fala o que tem aqui dentro dessa macrocell, que eu já estava aqui, quando eu vi de cara eu disse, oxe, que é isso? Vamos ver aqui melhor o que é. Eu também não sei, vamos ver pela primeira vez aqui juntos. Tem reset assíncrono, tem flip-flop, né? Flip-flop, multiplexador, para fazer justamente as conexões. Aqui um buffer tree state, que vai selecionar justamente
a direção dessa comunicação, né? Porque aí eu posso colocar essa saída em alta impedância e o sinal, ao invés de sair aqui, ou seja, ao invés de ir aqui da esquerda para a direita, ele também pode entrar da direita para a esquerda, vindo para aqui, para esse multiplexador e retornando, enfim. É uma confusão, certo? É uma confusão, mas é uma confusão boa, é uma confusão que dá para fazer um monte de coisa com isso aqui, tá bom? Lógico que é a primeira vez que está abrindo isso, não tem como a gente saber exatamente como funciona em detalhes em 10 segundos, né? Veja que é um dispositivo relativamente antigo, tá? De setembro de 89, porém essa folha de dados foi revisada agora em 2010. Agora que eu falo, assim, 2010 para eletrônica, não é tanto tempo, não. Então quer dizer que de repente esse circuito esteja à venda ainda, né? E você consiga comprar com uma certa facilidade. Bom, tem que pesquisar nas lojas, né? Para ver se acha. Mas é bacana, tá? Gostei muito. Vamos agora para o próximo. O próximo bloco é o CPLD. Antes de continuar, eu queria dizer que todas as imagens foram tiradas lá do livro do Floyd, tá bom? Eu não combinei com ele questão de direitos autorais, mas se for o caso, no futuro eu retiro isso aqui do YouTube, tá? Mas é isso. Bom, continuando aqui. O que são os CPLDs? Os CPLDs é um conjunto de SPLDs conectados através de conexões programáveis, tá? Então esse lab aí é como se fosse os SPLDs, né? Lab é de Logic Array Block, blocos lógicos, né? Conjunto de blocos lógicos, e o PIA é o Programmable Interconnection Array, né? Ou seja, uma matriz de interconexões programáveis. Enfim, pense aí no monte de SPLD que você pode conectar uns com os outros de forma programável, tá bom? E não tem mais muito o que falar desse aqui não. Lógico que a partir desse aumento, né, de capacidade computacional e de recursos, a gente consegue implementar sistemas mais sofisticados, né, com CPLD do que com SPLD. E o terceiro tipo que nós vamos ver é o FPGA, tá? O que é o FPGA? Imagine agora blocos lógicos menores, tá? Não como SPLD, mas mais simples, tá? Porém em maior quantidade. Imagine 100 mil blocos lógicos, tá? É bloco lógico pra caramba. Um bloco lógico, tá? Ou também Logic Element, você vai poder ver lá no programa que faz a programação ou faz a implementação em hardware dele, enfim, que também pode ser chamado de elemento lógico. Então, cada bloco lógico desse, ele é baseado em LUT. O que é LUT? Lookup Table. É uma tabela, como se fosse uma tabela verdade, tá bom? Então, é como se cada bloco lógico fosse uma tabela verdade inteira e não portas lógicas isoladas. Que isso é algo que eu vejo alguns confundirem, né? O FPGA é uma matriz de portas lógicas que você programa as conexões. Não, não é isso. Está mais parecido com SPLD. O FPGA é um conjunto de lookup table, de tabelas, que você pode conectar entre elas, certo? Tanto que nós vamos ver que na nossa prática lá do fim, nós vamos fazer um sistema cheio de portas I/O, e no final ele vai gerar apenas ou vai utilizar apenas um ou dois blocos lógicos, tá? Bom, então, como os blocos são menores do que o que está lá no CPLD, então a gente chama isso de grão fino, né? Ou seja, os blocos são menores, porém em maior quantidade. E você vai ter também aqui ao redor os blocos de entrada e saída, tá? E também é normal que os FPGAs tenham mais blocos de entrada e saída do que os CPLDs, tá? Se bem que tem CPLD bem grande também, tá? Eita, peraí. Deixa eu voltar aqui um passo atrás, tá? Porque eu me lembrei que eu separei aqui uma folha de dados no CPLD. Vamos ver antes essa folha de dados. Tá aqui. Também é a primeira vez que eu estou abrindo ela, tá? Estou vendo junto com vocês. E de cara eu já estou vendo que o fabricante é a Xilinx, que é um grande fabricante de FPGA. E eu sei também que a Altera, que é o FPGA que eu vou usar, também fabrica CPLD. Ou seja, aparentemente o uso de CPLD ainda está
bastante ativo, tá? Inclusive o programador que eu uso para programar o FPGA, eu acho que também programa CPLD. Então o que é que tem aqui? 32 a 512 macrocélulas de lógica, né? Bom, tem PLL, tem um monte de coisa. A temporização, não sei se vocês se lembram que lá no SPLD as bordas, não sei se as bordas, mas acho que era o clock máximo, era de 15 nanosegundos, né? E aqui, quanto é que dá? Sei lá, mas é tudo perto, né? Porque eu acho que essa frequência aqui ela ainda é dividida. Eu não posso simplesmente inverter a frequência para ter o período, não. Mas a gente vê que em geral são números pequenos, né? Poucos nanosegundos, né? Que ele trabalha. Corrente de alimentação, 2,5 mA, 5, 10, 27, 45 ou 55 mA, de acordo, máximo, né? Corrente máxima, com a frequência de 50 MHz. E isso aqui vai depender de acordo com o tamanho do CPLD. Tá? Então, acho que esse 512 indicado aqui quer dizer 512 macrocélulas, né? E esse 32 é 32 macrocélulas, assim eu estou imaginando. Vamos passar mais para ver o que é que tem. Aqui ele é aquele diagrama que eu mostrei, só que com outros nomes, mas a mesma coisa. Esse AIN, certamente esse IN é Array Interconnection, alguma coisa assim, Modeling, sei lá, esse M aqui, Module. E PLA certamente é alguma coisa do tipo Programmable Logic Array, algo desse tipo também. E eu nem sei, né? Estou aqui chutando, mas certamente é. Mas a gente vê aqui que de cara é muito parecido com aquilo que a gente viu lá no PowerPoint. Aqui mostra como é uma macrocélula. Vai ter aqui 40 possibilidades de conexão lá daquela matriz de interconexão, né? Esse tracinho aqui 40, quer dizer que é um barramento com 40 vias, né? Então eu posso escolher entre 40 possibilidades para conectar aqui as entradas. Eu imagino que p-termos, né? Acho que aqui são matrizes de soma de produtos, certo? E aqui você pode isolar algumas entradas, enfim. Não vamos entrar em detalhe não, tá? Eu tô aqui... É porque eu esqueci que eu tô gravando o vídeo, aí eu fico aqui viajando, tá? Mas só para ver que é um negócio muito legal. Muito bacana. Bom, deixa pra lá, depois eu vejo isso com calma. Tá? Então, só para deixar claro o seguinte, que ainda vende esse datasheet, a primeira versão dele é de... Ou melhor, não é a primeira versão, não, essa é a terceira. Mas aqui foi lançado em 2008, esse último documento, certamente é um dispositivo que ainda é muito usado, tá bom? Eu nunca usei, mas certamente é muito usado. Deixa eu fechar aqui. Só para a gente ver aqui, ó, a quantidade de pinos. Aqui não tem, né? Quantidade de pinos. De entrada e saída. Então, aqui, ó, esse maior aqui tem a possibilidade de até 270 entradas e saída. Vê como é grande esse bicho, né? É grande. Espero que vocês não fiquem aí com duplo sentido nas coisas que eu falo. Vamos continuar aqui. E por isso que o vídeo vai dar mais de 1 hora, né? Bom, voltando aqui para o FPGA, a gente falou de grão fino e grão grosso, né? Grão fino é porque o FPGA tem elementos lógicos miudinho, porém em grande quantidade, e o CPLD tem elementos lógicos maiores, porém em menor quantidade. O FPGA pode ter mais de 1000 pinos de entrada e saída e milhares de elementos lógicos. Enfim, é um poder computacional extremo, tá? Muito maior em termos de poder computacional de processamento de dados, muito maior que qualquer microcontrolador que você vá ter. Tá? Então, você pensa em Arduino, que é uma plataforma, não é um microcontrolador, você vai pensar em PIC, em AVR, em 8051, sei lá, em ARM, isso tudo é besteira. Não chega aos pés do poder de processamento do FPGA. Infelizmente, não vai dar aqui para entrar muito em sistema embarcado, tá? Porque eu tenho vários gráficos que comparam questões de tempo de desenvolvimento, de custo, de facilidade de aprendizagem, enfim.
não é apenas olhar a capacidade computacional ou recursos de um dispositivo, né? Na verdade, tem outros parâmetros que devem ser levados em conta na hora que você vai selecionar um elemento de processamento, né? O núcleo de processamento do seu sistema embarcado. Mas isso é assunto para outra aula. Esqueçam isso, esqueçam que eu falei isso aí e vamos continuar aqui. Bom, aqui está um kit de FPGA, um kit que eu peguei na internet, é aleatório, então vai ter centenas de kits de programação. E FPGA é algo que eu recomendo que, se você for usar, use no kit, porque a quantidade de conexões dele é muito grande, né? A gente vê aqui, ou melhor, você não vê aqui as perninhas, porque são tão miudinhas que você pensa que esse negócio cinza é uma barra metálica, mas não é, isso aqui são centenas de pinos. E fica muito difícil você fazer isso na mão, assim, pegar o FPGA e montar no protoboard, é quase impossível. Essa placa didática aqui vai ter aqui, ó, farol, luzes, semáforo, né? Se você quiser fazer aquela prática do semáforo, vai ter chaves e botões, saída para display, vai ter entrada aqui para conexão RS232, vai ter outra matriz de botão aqui, vai ter relés, vai ter LEDs, LED 7 segmentos, vai ter LCD, enfim, tem um monte de coisa aqui, tá? Mas eu não tinha dinheiro para comprar essa placa, comprei essa outra aqui, uma placa mais simples, uma placa que lá no vídeo que eu coloquei hoje, bom, esse eu também estou fazendo hoje, mas lá no fim desse vídeo, quando eu falar da implementação, eu dei outro print do AliExpress na data de hoje. Esse print aqui é antigo, e a gente vai ver que ela até ficou um pouquinho mais barato, se eu não me engano lá no fim está 220 agora. E esse é o kit que eu tenho, é um kit bem simples, tá? Com FPGA simples, porém que atende a todas as minhas necessidades até o momento. Se bem que eu não tenho também tantas necessidades assim não. Bom, na minha placa FPGA, o que é que nós temos aqui? Nós temos um FPGA do tipo Altera, EP4CE6E22C8. Então o FPGA dentro daquela família, por exemplo, aqui a Ciclone 4, eu tenho centenas de tipos diferentes, eu não sei centenas, mas muitos. Você tem aqui conexão para conectar um display de LCD, interface para comunicação, sensor de temperatura, buzina, chaves, interface para display, sensor infravermelho. Tem apenas 4 botões. Para mim isso aqui é a grande falha dessa kit aqui, é a quantidade de botões, que realmente é pouco. E ainda mais, esses 4 botões estão interconectados com essas 4 chaves aqui, então ou eu uso essas 4 chaves ou eu uso os 4 botões, então aí realmente é pouco. E 4 LEDs apenas. Mas tem aqui. Aqui é a interface JTAG. A JTAG é onde eu conecto o gravador do FPGA, tá bom? Para gravar o FPGA eu tenho que conectar aqui o JTAG e também conectar aqui na porta USB na alimentação, porque a energia dele aqui vem por essa porta USB aqui de cima. Tem um cristal de 50 MHz, né, o oscilador dele. Vocês devem ter visto o oscilador quando viram lá a lógica sequencial, né? Enfim. E onde é aplicado, né, o FPGA? Antes de falar disso, vamos falar um pouco sobre o sistema embarcado. Só não sei como resumir muito, mas deixa eu ver um jeito. O sistema embarcado é todo sistema que não use unidade de processamento de dados de propósito geral, né? Os GPUs, como por exemplo um Intel i3 e 587 com o sistema operacional Windows ou Linux, vamos dizer assim. São sistemas que nasceu, cresceu e se reproduzem, acho que não se reproduzem, pelo menos não por enquanto, mas eles nasceram para uma determinada finalidade e eles fazem isso muito bem, tá? Até melhor do que um computador de uso geral. Então vamos lá, então exemplo de sistemas embarcados. Eu tenho robôs, carros, moto, máquina de lavar, cafeteira, máquina fotográfica, computador, telefone celular. Eu não sei porque aqui tem uma foto de um laptop, mas releve. Um teclado, mouse, máquina de ressonância magnética nuclear, enfim, osciloscópio, tudo isso. Dentro de tudo isso vai ter um sistema embarcado, tá bom? E aonde o FPGA se posiciona, tá? Eu
conseguir pegar aqui 2 gráficos da internet, certamente vai ter mais. Nesse primeiro aqui, ele está relacionando a velocidade da prototipação e a capacidade dele ser reconfigurável, ou seja, de você conseguir fazer com que aquele sistema faça outra coisa, ou aumente, expanda a sua capacidade, modifique seu comportamento, né? Então, nesse primeiro gráfico, o que é que a gente vê? Que o FPGA ele tem um ciclo de desenvolvimento mais lento, né? Ele demora mais para você desenvolver algo em FPGA, porque, bom, é trabalhoso, tá? Mais lento que ele, somente o ASIC, por esse gráfico, né? O ASIC é Application Specific Integrated Circuit, mais uma vez eu não sei se o inglês está correto, mas são circuitos integrados, circuitos que você manda fabricar lá na China ou em Taiwan e vem lá um lote com milhares de circuitos para você usar no que quiser. Não no que quiser, tá? Mas para usar naquela aplicação que você projetou. Para fazer um ASIC, antes, geralmente você faz um FPGA, né? Você implementa aquela lógica em FPGA, testa, pega esse código em FPGA e manda lá para Taiwan. E lá eles pegam esse código e fazem todo o processamento para colocar dentro do ASIC, tá? Inclusive, essa areazinha aqui foi minha área do mestrado, lá no Departamento de Informática, no SIM, né? Centro de Informática da UFPE. É exatamente essa parte de prototipagem e de fabricação, né? Do design de circuito integrado. Mas voltando para cá, eu não vou entrar aqui em detalhe de SP, mas vamos aqui para o mais rápido, né? O que é mais rápido de você prototipar? É usando GPP, General Purpose Processor, né? Processadores de uso geral, como o i3, o i5, o i7, usando o Windows, Linux e mais sua ferramenta de programação favorita. Realmente é muito rápido de você fazer um programinha qualquer numa linguagem de alto nível, usando Java, enfim. E ele é altamente reconfigurável também aqui, tá? Quanto mais para cima, quer dizer que mais específica é aquela aplicação, ou seja, o chip do ASIC, ele nasceu e cresceu para aquilo e nunca vai poder mudar a sua aplicação. Já um processador de uso geral pode ser usado para milhares de coisas, tá? Agora, entre eles, eu tenho aqui um híbrido, tá? FPGA mais processador de uso geral, que é muito comum de acontecer, tá? Por exemplo, quando você vai minerar criptomoedas, você vai usar ali uma placa, às vezes placa de vídeo, mas na placa de vídeo tem um FPGA. E aí você usa essa combinação, ou seja, processador de uso geral para fazer a gestão do sistema, né? Fazer o que é mais de baixa frequência, o que é de menos complexidade, a interface com o usuário, enquanto o FPGA está lá se quebrando e fazendo processamento mais complexo, tá bom? Já que no da direita, a gente vai falar já de performance, tá? Então você vai ter aqui um gráfico de performance versus flexibilidade. Flexibilidade vai ter a ver também com essa questão aqui de reconfiguração e prototipagem rápida. Então a gente vai ver que o mais flexível é o GPP, né? É o computador normal, né? E na medida que você vai ficando menos flexível, você vai aumentando o seu desempenho. Então você vai ter aqui de novo o FPGA e em seguida o ASIC, né? São os dois últimos da linha, né? O ASIC, por ser um circuito integrado fabricado para aquele fim, ele consegue ter melhor performance do que qualquer outra tecnologia, tá bom? Passando. Observações. Geralmente não se fala programar FPGA, porque quando você fala em programar, você pensa logo em linguagem de programação, onde você escreve linha por linha e cada linha é executada na sequência que foi escrita, né? Já em FPGA não, FPGA você vai estar descrevendo como é um hardware, como é as conexões ali, como são as portas lógicas, como está o fluxo de dados. Então, você descreve um hardware. Então, geralmente a gente fala linguagem de descrição de hardware. Porém, observação aqui, tem linguagens que você usa como se fosse programação mesmo, como System C, por exemplo. E aí o compilador vai fazer essa tradução para a linguagem de descrição de hardware.
outra observação que eu botei aqui é que em FPGA o pianista vai até o piano. Quer dizer, veja, isso aqui é até meio chato de entender. Qual é mais fácil? É eu movimentar os dados ou movimentar o programa e todo o hardware de processamento? É mais fácil você movimentar os dados. Tá? Você vai pegando as palavras na memória, as palavras digitais, e faz ela fluir pelo sistema digital. Né? É muito mais pesado o processamento de você ficar, pega uma palavra, processa, devolve para a memória. Pega outra palavra, processa, devolve. É muito mais complicado, tá? Então, no FPGA, você tem essa diferença em relação a um processador de uso geral, tá? No Intel i5, i6 e 7, i6 não existe, né? i3, i5 e 7, por exemplo, você tem esse processamento mais ineficiente, tá? No FPGA, o dado segue o que a gente chama de pipeline. Os dados fluem pelo sistema digital. E como é que se dá essa implementação em hardware? Tá? Então você vai ter uma entrada aqui do projeto, um código escrito, essa descrição de hardware escrito em alguma das linguagens que nós vamos ver mais à frente, por exemplo, o VHDL, e faz uma simulação da funcionalidade dele. Tá? Isso aí você pode usar até um programa online, como o EDA Playground ou outro qualquer. Essa etapa não requer tanto de processamento, tá? É só você... O que o programa vai ver é o seguinte, se a sintaxe está correta e fazer uma simulaçãozinha para ver se está fazendo o que você realmente quer, enfim. Mas não é nada muito pesado. As coisas começam a engrossar dessa linha vermelha para baixo, tá? A saída dessa etapa é uma netlist, RTL, tá? Que é um Register Transfer Level, que são informações sobre os registradores, sobre os componentes que serão usados, enfim. E a parte lógica, a conexão entre eles, tá bom? Mas ainda não a conexão física, e sim a conexão lógica das coisas aqui. Agora, dessa linha vermelha para baixo, aí não é qualquer ferramenta que vai resolver seu problema. Você vai ter que ter, primeiro, a ferramenta própria do fabricante, daquele dispositivo. Se for da Xilinx, você vai ter que ter a ferramenta da Xilinx, que eu nem sei qual é. Se for da Altera, que é o que eu uso, você vai ter que ter o Quartz 2, que é o programa da Altera, que é usado para fazer a implementação, simulação, temporização, enfim, toda essa parte aqui de baixo. Por que essa parte é mais complicada? Porque ele vai começar a levar em conta questões físicas do hardware, tá? E é complicado, tá? Imagina você fazer a conexão física de 1 milhão de fios dentro do circuito integrado. Além disso, verificar as temporizações, por exemplo, o delay com que o sinal elétrico passa de um bloco lógico para outro, e verificar se depois dele andar 1 milhão de blocos lógicos e retornar para o primeiro, se aquilo não vai dar algum mau funcionamento. Ele tem que ver também, por exemplo, se oscilação em alta frequência está interferindo entre linhas próximas, porque a gente sabe que qualquer trilha funciona como uma antena. Então, se eu tenho uma oscilação de alta frequência, pode ser que o sinal saia de uma trilha e entre na outra. Então, ele tem que verificar isso também, tá? Ele tem que verificar melhor posicionamento das portas lógicas. Olha, é um fuzuê, tá? Então, para aqui, você precisa de um computador melhor e dessa ferramenta, que é uma ferramenta pesada. Eu acho que tem uns 5 GB o arquivo de instalação do Quartz, ou mais. Então, nessa parte daqui é onde ele realmente faz toda a parte do hardware, enfim. Na saída aqui, ele gera um arquivo que passa para o FPGA através de uma interface chamada JTAG, tá? ISP significa In-Circuit Serial Programming, né? É uma programação serial no próprio circuito. Aqui é uma figura que mostra, só acho que isso aqui não precisa aprofundar não. Vamos lá. E quais são as linguagens de descrição de hardware, tá? Você vai ter as principais, a VHDL, Verilog, System Verilog, System C e
você pode usar, por exemplo, o MATLAB e uma toolbox, que a gente chama, uma ferramenta para converter o código do MATLAB para VHDL. Então também é possível fazer isso, tá bom? Cada linguagem vai ter suas características próprias. Eu não vou entrar em detalhes aqui porque realmente o tempo já tá curto. A gente já passou mais de 35 minutos, a gente já vai estar, eu acho que já está 40 minutos, né? E ainda tem mais uns 40 pela frente. Então aqui, se você botar no Google por linguagem de descrição de hardware, você vai ver que tem uma lista enorme, tá? de linguagem. Veja que isso aqui, eu dei o print disso em 2018, ó. Meio-dia, no dia 12/3/2018. Tá vendo? Então você vai ter, enfim, tem um MOI. Mas o principal é VHDL, Verilog e System Verilog, tá bom? Deixa eu falar só uma pequena diferença entre eles, tá? O VHDL é uma linguagem mais pé duro, é uma linguagem que requer mais atenção do programador, que qualquer errinho que você cometa vai causar um erro que ele não vai fazer com que ele compile, tá? Já o Verilog é uma linguagem mais flexível, já aceita mais opções de tipologias, de escrita de código, enfim. Ele já está mais preparado para... é mais simples de programar. Pronto. O System Verilog ele é mais simples de programar. É muito usado na Europa, nos Estados Unidos, porém o VHDL é mais usado no Brasil e também é muito usado nos Estados Unidos, pelo que eu entendi até então. Então o VHDL, por que eu optei por VHDL nesse curso aqui para a área acadêmica? Porque o VHDL, por ser mais pé duro, você consegue perceber mais as conexões entre os blocos. Tá? Fica mais nítido, é mais claro. Você tem que explicar tudo tintim por tintim. Não pode deixar nada assim aberto. Então fica melhor para a área educacional porque você realmente entende o que está sendo implementado. Já existe em Verilog, como você abrevia muitas coisas, pode ser que alguma coisa aí você passe despercebido na questão da arquitetura do FPGA. E como é que a gente vai fazer essa programação, tá? Primeiro você vai fazer componentes em VHDL. Aqui, cada componente desse pode ser um conjunto de portas lógicas, por exemplo, e são feitos em arquivos separados, tá? No simulador, no EDA Playground, ele até permite que seja no mesmo arquivo, mas, em geral, cada componente é um arquivo separado. Por exemplo, aqui poderia ser um somador, né? Um circuito somador de 8 bits. Aqui poderia ser um contador de alguma coisa, aqui, sei lá. Enfim. Além disso, a gente tem que dizer quais são as entradas, quais são as saídas e quais são os fios que interligam os componentes, que a gente vai chamar de signals, de sinais, tá? Por exemplo, esse é um componente, esse é o componente, esse é outro componente. Veja, isso tudo aqui poderia ser um componente só, mas por questões didáticas, ele quis botar apenas uma porta lógica no componente, apenas uma porta lógica em outro componente e apenas outra porta lógica em outro componente. Na verdade, na prática, raramente a gente vai criar um componente para botar uma porta lógica, tá entendendo? Então aqui ele mostra como é a programação de um componente. Então você bota aqui, você vai dar um nome, tá, para esse componente, no caso AND Gate, foi o nome dado aqui pelo autor do livro, mas poderia ser qualquer nome, poderia ser componente, entidade, florzinha, lua, estrela, né? Isso aí não importa não. E aí você vai dizer aqui logo quais são as portas que tem. Vai ter a porta A, a porta B, que é uma porta do tipo de entrada de 1 bit, né? E a saída é X, que vai ser uma porta de saída também do tipo bit. Toda vez que eu começo aqui a descrever um bloco de implementação de hardware, eu tenho que terminar com AND, tá? Então, entity, eu vou dizer apenas quais são as portas de saída e depois AND entity. No Quartus, ele não dá erro, eu acho que no simulador também. Se eu não colocar esse AND entity, AND gate, né? Esse AND gate eu poderia simplesmente
não escrever, que ele já entenderia que esse end entity está relacionado com esse entity end gate. Mas nos livros e nas referências que eu vejo, ele sempre escreve, então acho que é bom a gente escrever. Depois que você define quais são as portas de entrada e qual é a porta de saída, ou quais são, você vai definir agora o comportamento, tá? Então, a arquitetura, aí você vai dar o nome também que quiser, arquitetura fulustreco da entidade end gate é. E aí você vai definir aqui o que ela vai fazer. Begin, X vai receber I e B. End é arquitetura da função end aqui, né? A mesma coisa para a porta OU. E na hora que for conectar um ao outro, a gente vai ter que fazer o seguinte, ó. Agora, essa parte é uma parte que complica. Uma vez que você criou os componentes, você vai colocar ela dentro de caixas pretas e esqueça o que tem dentro, tá? Apenas você vai saber que dentro dessa caixa aqui tem uma entrada A, uma entrada B e uma saída X. Aqui dentro poderia ter 1 milhão de portas lógicas, não importa. O que importa é que vai ter uma entrada A, uma entrada B e uma saída X. Aqui vai ter uma entrada A, B, X e aqui A, B, X. E agora eu vou ter que falar o seguinte, ó, pessoal. Conecte a saída X dessa componente com a entrada A dessa outra componente. Conecte a saída X dessa componente com a B dessa outra componente. Conecte a saída A dessa componente com a entrada em 1, a B dessa componente com em 2, a dessa componente com em 3, a B com em 4 e o X com Alt 3. E mais, crie um fio aqui, tá, chamado de Alt 1, que é para fazer essa conexão do X de G1 com A de G3. E crie outro fio chamado de Alt 2 para conectar o X de G2 e o B de G3. É isso que a gente vai fazer. Simples, não? Vamos continuar aqui. Então, vamos lá. Então, eu vou criar aqui agora uma entidade maior, que é uma caixa preta pegando isso tudo aqui, que vai ter 4 entradas, em 1, em 2, em 3 e 4 do tipo entrada bit, e uma só saída, que é o Alt 3, do tipo saída bit, certo? End entity. Pronto, acaba aqui. Agora vamos falar o que tem dentro dela, aqui dentro dessa parte arquitetura. A arquitetura, você dá um nome qualquer, não importa, da entidade. Aqui, esse nome foi ele que deu, também poderia ser qualquer outro, end or logic, é. Então, vamos descrever a arquitetura. Primeiro, eu tenho que falar tudo o que vai ter dentro dele, tá? Aqui em cima eu não precisei, porque só tem uma porta lógica. E porta lógica, i ou, não ou, essas coisas, não precisa você dizer que vai ter dentro. Agora, se eu tenho um componente dentro de outro componente, aí eu preciso. Então, eu vou dizer que eu tenho este componente dentro de end or logic. Então, eu tenho que dizer isso aqui, ó. Nessa parte aqui, eu vou dizer que vai ter este componente. E este componente tem 2 entradas e uma saída. Vai ter este outro componente, que também tem 2 entradas e uma saída. E vai ter também 2 pedaços de fio, que é o Alt 1 e o Alt 2, do tipo bit. Então, signal quer dizer pedaço de fio. Feito isso, uma vez que você declarou tudo o que vai ter dentro da sua caixinha, da sua caixa preta, nós vamos descrever o comportamento dele. Aí você vai botar begin para fazer a descrição e vai dizer o seguinte, ó. Eu vou criar uma instância, a gente chama de instância, uma instância da porta I. Tá? E eu vou chamar essa instância de G1. Então, G1 quem é? G1 é uma porta I, né? Na verdade, G1 vai ser um negocinho desse, com o seguinte mapeamento, tá? O A de dentro da porta I vai estar conectado em 1, o B em 2 e o X, que é essa saída, em Alt 1. Veja que eu só precisei dizer que seria utilizado a entidade I uma vez aqui, ó. Eu disse, ó, vai ser utilizado a componente I.
Mas uma vez que eu crio essa componente, eu posso usar ela quantas vezes eu quiser. Ou seja, eu posso instanciar, eu posso criar ela, cópias delas, quantas vezes quiser. Então aqui, G2 é uma cópia da porta aí. Então, G2 é outra instância de AND gate com o seguinte mapeamento. O A vai estar conectado em 3, o B em 4 e o X em ALT 2. E o G3 é uma instância da porta OR gate, né? Com o seguinte mapeamento. O A está ligado em ALT 1, o B em ALT 2 e o X em ALT 3. Observem o sentido da setinha, tá? Aqui está igual, maior que, né? Enquanto aqui, quando eu quero falar que X recebe A ou B, o sentido é inverso, tá vendo? Então, toda vez que tiver port map, é nesse sentido, tá? AND arquitetura. Pronto, acabou. Agora vamos lá, que não acabou não, ainda tem um monte de coisa. Vamos dizer que eu quero agora testar isso na placa, tá? Que a gente vai fazer isso, né? Vamos testar lá na placa. Como é que funciona, tá? Na placa, isso aqui, isso tudo que eu escrevi, estaria dentro dessa caixinha branca. E meu kit de desenvolvimento é essa caixinha amarela, grande. Certo? Então, o que é que vai acontecer? Na minha placa de desenvolvimento, eu tenho botões e LEDs. Só que o meu botão, na hora que eu aperto, ele não vai para nível lógico 1, não. Se eu pegar lá o diagrama esquemático da minha placa de desenvolvimento, na hora que eu aperto o botão, ele vai para nível lógico 0. E o LED? O LED é a mesma coisa. Na hora que eu quero que o LED acenda, eu não posso botar nível lógico 1. Na verdade, assim, nível lógico 1 no LED quer dizer LED é apagado. Se eu quiser acender o LED, eu tenho que botar nível lógico 0. E isso às vezes confunde, né? Você ficar pensando assim, LED aceso é 0 e botão pressionado é 0, né? Assim, é uma lógica, eu diria até que inversa do que nós estamos acostumados. Então, para evitar confusão mental, o que é que a gente faz? A gente bota aqui uma portazinha lógica OU em todas as entradas do FPGA, ou não, rapaz, uma porta lógica inversora, né, em todas as entradas, e bota também uma porta inversora em todas as saídas, tá? Então, o meu programa que eu vou gravar no FPGA vai ser, além daquilo que a gente já fez, também colocando, nós vamos ainda inserir, né, portas inversoras, antes e depois da minha lógica principal. E no simulador, como é que funciona? Bom, no simulador não tem esse problema, então a gente não precisa botar os inversores, né? Já que no simulador o hardware não existe, né? É simulado. Porém, no simulador, ao mesmo passo que facilita porque eu não tenho essa inversão, piora porque eu não tenho o botão. Ou seja, antes ruim do que mal acompanhado, quer dizer, melhor um botão invertido do que não ter nenhum. Então, minha garganta já está falhando. No simulador, eu tenho que criar aqui um test bench, já que eu não tenho botões e LEDs. Eu vou ter um test bench que vai inserir sinais na minha lógica principal e depois eu vou gerar gráficos a partir dessa saída. A gente vai ver como isso funciona, tá bom? O simulador que nós vamos usar é esse aqui, é o EDA Playground. Já já a gente abre. E aqui vai ter o exercício que vai ficar para o fim, né? Pronto, pessoal. Terminamos aqui a segunda parte. Vamos agora para a terceira, que é um vídeo que eu gravei já há mais tempo, falando sobre o EDA Playground, tá? Ao entrar no EDA Playground, você tem essa tela. Você pode apagar esses comentários, tá? Do lado direito, nós vamos descrever o comportamento do nosso componente lógico e do lado esquerdo, o circuito que vai testar esse componente criado anteriormente. Vamos criar logo um componente. Eu vou criar um componente de 3 entradas e uma só saída, tá bom? Enquanto eu digitar, às vezes eu fico calado porque eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, vamos lá. Vou chamar de circuito lógico. Geralmente, quando eu abro um bloco do tipo Entity, eu já boto o End Entity aqui no final,
para não me esquecer, né? Agora eu vou dizer as portas de entrada e saída, tá bom? Eu quero 3 portas de entrada e uma de saída. Vou chamar de portas ABC. Porta. Chamar de quê? A porta de saída. Depois desse alt bit, não tem ponto e vírgula aqui. Você só fecha o parênteses e só depois bota o ponto e vírgula. Então aqui eu já disse as portas de entrada e saída. Agora vamos dizer o que esse circuito faz. Vou chamar de comportamento, tá? Poderia ser qualquer nome. Do circuito lógico e do mesmo jeito, end. E agora eu vou descrever aqui, certo? Begin, vou descrever aqui dentro o comportamento no meu circuito. Eu já fiz aqui no FallSteady um circuito para não perder tempo, para o arquivo não ficar muito grande, né, da gravação. Foi aleatório, joguei portas de lógica aleatória, então o inversor no VHDL você escreve com NOT, o não I com NAND e o exclusivo com SHOR, certo? Então, nesse ponto aqui é NOT A, NAND B, aqui embaixo é A ou C, e aqui é um ou exclusivo disso que está em cima com isso que está embaixo, certo? Então, eu vou dar 2 cliques aqui, selecionar a função de saída, que é essa aqui, e vou colar lá na minha descrição de hardware. Então, essa aqui é o meu comportamento. Para eu ver se está funcionando, eu posso compilar só esse lado, para ver se eu digitei alguma coisa errada. Então, eu venho aqui, escolho VHDL. O top entity agora é circuito lógico, é o que ele vai compilar. E o simulador vai ser esse aqui que eu já testei e sei que funciona. Vou clicar aqui em Run. Você não pode ter mais de uma simulação rodando. Acho que apertei 2 vezes no botão sem querer. Pronto, mas está aqui. Se aparecer esse Done em azul, é porque não tem erro nenhum. De digitação, né? Digo. Eu não cliquei logo aqui em plotar o gráfico, porque eu ainda não fiz o test bench. Só depois de fazer o test bench é que eu clico aqui para ele fazer o gráfico, tá? Que a propósito, vamos fazer agora esse test bench. Então, entity, test bench. Aqui podia ser qualquer nome também, tá? Vou chamar test bench. Ok. Aqui dentro é vazio, porque o test bench é uma caixa que não tem nenhum fio entrando do mundo real, nem saindo, né? O componente é testado todo dentro do test bench, mas não tem conexão para fora dele. Então aqui não tem nenhuma porta de entrada nem de saída. Então vamos agora para o comportamento. Bom, primeiro eu tenho que dizer o que vai ser usado aqui dentro desse código VHDL. E eu vou testar, né? Então dentro dele estará esse circuito lógico. Ou seja, é um componente dentro de outro componente. Então eu tenho que dizer que eu vou usar esse componente, circuito lógico. Eu estou declarando que vou usar no meu test bench o código do circuito lógico, certo? E além disso eu tenho que criar sinais. Esses sinais são fios que se conectarão a esse componente, né, dentro do test bench. E por esse fio é que vai entrar os sinais de teste, de entrada e de saída. Então, vou chamar de AIN, BIN e QOUT. Todos do tipo bit. Agora vamos descrever o comportamento a partir de agora. Que aqui foi a declaração, daqui para cá foi declaração do que estaria dentro do test bench.
Agora vamos descrever o comportamento. Então, primeiro vou criar esse componente. Vou chamar de... para manter uma padronização de DUT, né? De dispositivo de teste em inglês, DUT. Device Under Test. Então, o DUT vai ser do tipo circuito lógico e vai ter o seguinte mapeamentos de porta. O meu A do circuito lógico estará conectado ao meu AIN do test bench. O meu B do circuito lógico. Os espaços aqui não influenciam não, tá? Se eu botar ou tirar, não vai ter problema nenhum não. Bem, o meu C vai estar conectado ao CIN. É só bom padronizar, né? Para ficar bonitinho. E o meu Q vai estar conectado ao QOut. Feito isso, ponto e vírgula, o dispositivo, o circuito lógico foi criado dentro do test bench e foi devidamente conectado aos signals. Agora eu vou rodar os sinais de teste. Então, process begin, end process. Aqui dentro é que eu vou digitar a minha sequência de testes, tá? Então, quando eu boto process, ele vai executar aqui sequencialmente os comandos. Então, eu tenho que fazer a tabela verdade, né? Vou ter que botar todas as combinações. AIN vai receber 0 no primeiro momento, BEN 0, CIN 0. Então, 0, 0, 0. Wait 1 nanosegundos. Beleza. Tem que repetir isso 8 vezes, porque são 8 entradas. Ou são 3 entradas, 2 elevado à terceira, 8 combinações. Então, uma... Agora sim, eu marco aqui em Open AppWave, para ele poder plotar o gráfico. E o meu top entity agora vai ser Test Bench, que é esse aqui que eu digitei aqui. Se eu mudar aqui, obviamente tem que mudar aqui. Vou clicar em Run, torcer para que não dê erro. Opa, deu um erro, vamos ver qual é o erro. Esperar no ponto e vírgula onde? Na linha 16 e na linha 21. Ah, falta um T aqui, ó, Port Map. Vamos rodar de novo. Outro erro, na linha 23 e na linha 6. Na linha 23 e na linha 6. Deixa eu ver aqui qual foi o erro. Ah, tá, tudo bem. O comando é wait for. Eu realmente esqueci de botar o for. Agora acho que vai dar certo. Deu certo, rodou, certo? Vamos fazer a tabela verdade dessa simulação. Vou puxar aqui para o lado e vou abrir um Excel, que eu já deixei aberto para adiantar. Então, na minha simulação, a tabela verdade é ABC, a saída Q. Pronto, agora vamos botar a saída, né? Então, nesse primeiro momento aqui, ó, A igual a 0, B igual a 0, C igual a 0, a saída foi 1. No segundo momento, A igual a 0, B igual a 0, C igual a 1, a saída foi 0. E assim eu vou repetindo aqui, ó. Deu 0 depois, 1, 0, 0, 0, 0. Essa é a minha tabela verdade da minha simulação do VHDL. Agora vamos aqui no FallSteady. Vamos verificar a saída aqui. Como é que faz para puxar mais para lá? Pronto, aqui dá para ver já. 0, 0, 0, a saída deu 1, ok. 0, 0, 1, a saída deu 0, ok. 0, 1, 0, a saída deu 0, ok.
0, 1, 1. Aqui a saída deu 1, beleza. E todo o resto vai dar 0, né? 1, 0, 0. A saída deu 0. 1, 0, 1. A saída deu 0. 1, 1, 0. A saída deu 0. 1, 1, 1. A saída deu 0. Batendo aqui direitinho com a minha tabela verdade feita a partir da simulação do VHDL. Bom, vamos ver como passar isso para a placa de prototipagem, certo? E também dar um passo a mais na complexidade do programa, implementando esse código em 3 arquivos separados. Implementando essas duas portas lógicas no arquivo que eu vou chamar de circuito 1, vou implementar essas duas portas lógicas em outro arquivo que eu vou chamar de circuito 2, e todo o resto, né, as conexões e essa porta aí vai ser em outro arquivo que vai incluir esses dois anteriores, que vai se chamar de circuito teste. Aqui são os botões da placa de prototipagem, os LEDs e o BIP, que vai apitar também. Uma buzinazinha. Esse N significa que ele é invertido, né? Vocês se lembram, o botão, na hora que eu aperto ele, ele vai para nível lógico 0. O LED também é invertido, ele acende em nível lógico 0, e o BIP, ele apita em nível lógico 0. Então, N é só para lembrar que vai ter que ter uma porta inversora antes de entrar nesse circuito, para trabalhar com a lógica normal. Fiz outro desenho aqui no Cora para facilitar o entendimento. Então, nesse circuito 1, a lógica é essa, é Q é igual a NOT A e B, então está aqui Q é igual a NOT A e B. E o circuito 2, que é esse aqui, é Q é igual a XOR B e C. Então, Q recebe A, XOR B e C. Então, está aqui a lógica do circuito 1, a lógica do circuito 2. E aqui está as chaves, os botões da placa de prototipagem. Como eu disse antes, tem que botar um inversor antes de entrar aqui nos meus circuitos para desinverter a lógica invertida. A mesma coisa na saída, tem os LEDs aqui da placa de prototipagem, que eu tenho que desinverter, né, para ele acender com nível lógico 1. E aqui é aquela porta lógica I, essa daqui, ó, essa porta lógica I, está aqui, a porta lógica I, e na saída também invertida e dá o BIP. Para simplificar, eu posso aqui, ao invés de uma I e o inversor, eu posso botar uma NAND, dá na mesma. O que tem de vermelho são sinais, tá? É como se fossem fios que eu vou implementar no FPGA para fazer essas conexões. Eu tenho que criar esses fios em vermelhos para fazer as... Bom, no FPGA não é vermelho, né? Aqui. Tem que botar esses fios, essas conexões, para poder conectar entre blocos que eu juntar dentro do outro arquivo. Enfim. Vamos lá. Vou começar implementando só o circuito 1. Esse código aqui você já deveria saber do outro tutorial lá do EDA Playground, que eu já mostrei como fazer um código que implementa essa lógica. Ao abrir o Quartz, a tela é essa aqui. Então a gente começa aqui com um novo projeto. O nome do projeto deve ser o nome do circuito completo, que é esse terceiro arquivo, que é o circuito teste, que a gente chama de Top Entity. Circuito teste. Ele vai dar um errozinho porque já tem um projeto chamado circuito teste na mesma pasta, mas eu vou botar aqui, ó, apague o projeto existente. Ok. Yes. Projeto em branco. Avançar. E aqui eu tenho que escolher qual modelo do meu FPGA. Certo? Eu vou mostrar uma foto aí, mostrando qual é o modelo do nosso, e vocês vão ver que é esse aqui. Opa, passei direto. 22C8. É esse aqui. EP4CE 6
Deixa eu conferir aqui na placa. É isso mesmo. Próximo, próximo, finish. Agora eu vou criar os arquivos circuito 1, circuito 2 e circuito teste. Começando por circuito 1, você viu que eu cliquei aqui em novo, arquivo VHDL, e eu vou digitar aqui. Chamar aqui de circuito 1. Já existia um anteriormente, vou sobrescrever. Pronto. Agora eu vou fazer o circuito 2. E agora eu vou criar o circuito teste. Bom, no circuito teste, que é ele... Pessoal, eu já criei esse arquivo e já criei esse. Agora eu vou fazer o arquivo completo. Quais são as portas de entrada e saída do circuito teste, que é isso tudo? Vai ser Key 1, Key 2 e Key 3. E quais são as saídas? LED 1, LED 2, LED 3, LED 4 e BIP. Agora eu tenho que informar nesse arquivo circuito teste que eu vou utilizar o circuito 1 e que vou utilizar o circuito 2, né? Então eu tenho que informar isso. Aí não sei se vocês se lembram. É só copiar essa partezinha do início do circuito 1 para cá e copiar essa partezinha do início do circuito 2 para cá. Só que ao invés de entity, eu tenho que escrever component. E agora eu tenho que dizer que eu vou usar esses fios K1, K2, K3, Q1 e Q2. É com o comando signal. Pronto. Então nessa primeira parte aqui da arquitetura, eu só descrevi o que estará dentro dessa arquitetura. E agora eu vou fazer aqui as conexões, tá? Primeiro eu tenho que criar o circuito 1 e criar o circuito 2 dentro do circuito teste, tá? Então, para criar o circuito 1 e circuito 2, eu faço assim. Vou dar um nome para esse bloco aqui. Vou dar aqui circ1. Por exemplo, circ1 vai ser do tipo circuito 1. E aí eu faço o mapeamento das portas. E vai ter o seguinte mapeamento. O A de circuito 1 vai estar conectado a K1. O B a K2. E o Q a Q1. Então vamos lá. O A a K1. Tá? Vai estar conectado a K1. O B. Aqui pode ter espaço. Isso aí não vai dar erro não. A K2. Só manter o padrão, né? Para não ficar feio. A K1, B a K2 e Q conecta a Q1. Agora eu vou fazer o circuito 2. Circ 2 é do tipo circuito 2 e vai ter o seguinte mapeamento. O A vai estar ligado a K1, o B a K2,
o C AK3, AK1, AK2, C AK3 e o Q provavelmente a Q2. Q conectado a Q2. Beleza. Agora vamos fazer as conexões criar esses inversores da entrada, tá? Vamos criar eles. Então, Q1, que é uma entrada, vai passar para o inversor e vai sair em K1. Então, K1 recebe NOT Q1. Agora, LED1 é o inverso de Q1. Vamos lá. LED1 é o inverso de Q1. E o BIP é o inverso da saída de uma AND, de Q1 com Q2. Só que o inverso da saída de uma AND é uma NAND. Então, eu vou substituir essas duas só por uma NAND. Então, é Q1, NAND, Q2. Circuito teste, né? Já tinha um aqui, vou sobrescrever ele. E testar, tá? Vou dar aqui o play, aqui Start Compilation, para ver os erros. Raramente não tem erro nenhum, né? Vamos esperar. O processo é bem mais demorado do que no EDA Playground, porque aqui ele considera, né, a arquitetura do FPGA, que tem milhares de componentes dentro. Então, o processo é bem mais lento. Então, ele faz uma análise do código, sintetiza o código, depois ele posiciona os componentes lógicos e roteia os componentes lógicos dentro do FPGA. Depois ele faz a montagem dos diferentes blocos, dos diferentes partes do circuito, faz uma análise de tempo, de temporização, para por fim permitir a programação. Aqui a gente já pode ver que o total de elementos lógicos utilizados foi 3. De 6.272 disponível, né? Ou seja, só usou 3 de 6.000 que tem dentro do FPGA. Total de pinos foram 8, que deve ser os 3 botões, 3, né? 4 LEDs, dá 7, e uma buzina, 8. Certo? 8 pinos, não usou nenhuma memória, não usou nenhum multiplicador embarcado, nem nenhum PLL. O PLL é usado para gerar sinal de onda quadrada de forma automática. A gente vai usar isso mais para frente. Bom, agora eu tenho que dizer aqui para o Quartz onde está conectado na minha placa os botões, os LEDs e a buzina. Então eu vou entrar aqui no Pin Planer, que é esse botão aqui. E aqui, ó, deixa eu ver se tem como. Aqui vai estar mostrando todas as entradas e saídas que eu defini no meu programa. Então, por exemplo, aonde está ligado o BIP, certo? Então, eu tenho que saber, o meu fabricante da minha placa tem que me fornecer essa informação. Então, vem aqui para a lista de pino, que o fabricante me disponibilizou. E eu vou procurar aqui o BIP e ver onde é que ele está. Está aqui, ó. BIP está na porta 110. Então, eu vou lá e vou botar assim, ó, BIP, localização, porta 110. Eu posso escolher aqui na lista, ou posso digitar também, PIN 110. Às vezes é mais rápido. Q1, Q2, Q3 está ligado na 88, 89, 90.
Já ele já mostra aqui no chip onde está conectado. Vou fechar aqui. Posso também minimizar isso. E tem que rodar novamente o projeto, porque agora ele tem que fazer essas conexões com as portas com os pinos corretos. Aí tem que esperar novamente. Quando a gente não muda nada em termos de roteamento, tem um botão, quando é só para ver se a lógica está certa, que é mais rápido, esse aqui, né? Então, ao invés de apertar nesse aqui, Start Compilation, a gente aperta nesse do lado, síntese, e aí ele faz só o primeiro passo, a parte da análise e síntese. Aí vê se o código tem algum erro. Mas quando eu quero gravar na placa, para gravar tem que ser esse primeiro botão mesmo. Que aí, ele, além da síntese e análise, ele faz o place router, né? Que é posicionamento, a montagem, enfim, tudo. Vou clicar agora nesse segundo botão aqui. Eu já conectei minha plaquinha no computador. Vou mostrar uma foto. Já instalei o driver do JTAG, que é a parte que faz a programação. Que é muito chato instalar esse drive, porque você tem que reiniciar o Windows desabilitando um módulo de segurança lá do Windows, senão ele não permite instalar o drive do JTAG. Bom, feito isso, a plaquinha instalada e conectada no computador, eu aperto aqui no botão de programação e só clicar aqui em Start. E aí já está funcionando, certo? Então deixa eu vir aqui para... Tá aqui, apertando somente o botão 1, acende o LED 1 e 2. Apertando o botão 2, acende o LED 3 e 4. E apertando os botões 2 e o 3 não faz nada, se o 1 e o 2 não estiver pressionado. E o 2 e o 3 ao mesmo tempo, aciona tudo. Hoje vamos trabalhar com display de 7 segmentos, que é um dos principais usados na eletrônica. Então ele tem aqui 7 LEDs que formam um número e outro LED que é o ponto. Cada LED desse está ligado a um terminal. A parte elétrica a gente vai ver na aula. Hoje vamos ver só a parte lógica. Tá bom? Então aqui no FallSteady ele está aqui, Draw, Digital Chips, que eu não sei nem porque está em Digital Chips, devia estar em Output. 7 segmentos LED. Apertei na letra I em minúsculo para colocar as entradas. Vou colocar aqui. Vou deixar em LH mesmo, vocês já se acostumaram. L é 0 e H é 1, para não perder tempo mudando para 0 e 1. Então, se eu ligo o terminal A, ele acende esse segmento superior, o B, o C, o D, E, F e G. E ainda tem outro, que é o ponto, que no FallSteady não tem, mas que acende aqui um pontinho pequenininho. Ok? Então, é bem simples. Por exemplo, se eu quero botar o número 3, eu vou ligar o A, o B, o C, o D, aí o E não, o F não, e aí o G. E ele faz o número 3. Se eu quiser o número 2, o A, o B, esse daqui é o G, D e E. D e E. Fez o número 2. Também pode escrever letra, do tipo, se eu quiser um P, eu ligo o A, o B, o G, A, B, C, D, E e F. E e F. Pronto, aí fez o P. Não é? Então a gente vai fazer um programa que se apertar o botão 1, ele faça um P. Se apertar o botão 2, ele escreva o número 2. Se apertar o botão 3, ele faça um L. Um L. Como seria o L? Né?
assim. E se apertar o botão 4, ele faça um... Ele faça isso aqui, pronto. Isso aqui, pronto. 3 tracinhos assim, certo? Mas 3 tracinhos é ruim de botar. Um C. A letra 4 mesmo. C. D não, E não, F, G. Pronto. O número 4. Então vamos lá para... Então, se eu apertar o botão 1, o que é que eu quero que faça? Um P. Então o P, ele vai acender o A, o B, o G, o F e o E. Você vai lá. Se apertar o botão 2, aí o botão 1 liberar. Se apertar o botão 2, eu quero que faça o número 2, então. Então, o A, o B, o G, o E e o B. Se apertar o botão 3, eu quero que faça o L. Se apertar o botão 4, eu quero que faça o L. Que é o L, é o F, o E e o E. Se apertar o botão 5, eu quero que faça o F, o E e o B. Que vai ser o F, G, B. Então o que é que a gente vê aqui? Que o segmento A vai se acender quando eu apertar a tecla 1 ou a tecla 2. Então é um OU. Tá? Então o segmento A está ligado na 1 ou 2. O Então agora é só implementar aqui a lógica no quartos e testar na plaquinha, tá? Ao final eu vou disponibilizar fotos da placa com ele funcionando. Fotos não, vídeo, né? Que eu aperto no 1, no 2, no 3 e no 4. Então vamos descrever as portas. Vai ter as portas A, B, C, D, E, F, G, o ponto. Beleza. No meu kit de prototipação, vocês podem ver a foto aí que eu vou botar disponível. Ele tem 4 displays de 7 segmentos. Então tem um display display 2, display 3 e display 4. E aí para acender, então tem que ativar apenas um dos 4 displays e depois setar aqui o que é que eu quero mostrar, tá? Se eu habilitar 2 displays, por exemplo, a mesma coisa vai aparecer nos 2 displays ao mesmo tempo. Se eu deixar os 4 ligados, a mesma informação será apresentada nos 4 displays. Saída. E agora tem entrada, né? Quem é a entrada? Vai ser as chaves, né? Agora vamos fazer o comportamento. Não vai ter nenhum fio, nem nenhum componente, então aqui não tem nada. É só aqui a parte de baixo. Então aqui é só fazer a lógica, né? O A, deixa eu botar aqui de lado, para a gente poder ver. Tá aqui apertadinho, tá? Então fecha isso aqui, pronto. Então o A, ele é o quê? O A é a chave 1 ou chave 2, né? Ou melhor, se eu apertar o botão 1 ou o botão 2, o A acende. Então, o A é aqui 1 ou aqui 2. E aí faz o mesmo com todos. Quem é B? B é se eu apertar o botão 1 ou o botão 2 ou o botão 4.
Pronto, terminou, né? Agora a gente sabe que se jogar isso na plaquinha, ele vai ficar todo invertido, porque a plaquinha acende com 0, né? Assim como os botões também são ativados com 0. Então a gente tem que inverter todos os sinais antes e depois do código, certo? Botar inversores. E aí para isso, sim, eu vou ter que criar os fios. Melhor, vamos simplificar, né? Esse código é simples. Eu vou inverter aqui mesmo. Vou botar aqui o note aqui, ó. Aqui eu não botei ainda, mas tem o DISP1, DISP2, DISP3 e DISP4, né? DISP1. Eu só quero acender um display, tá? Então eu vou deixar o DISP1 ligado. Deixa eu terminar isso aqui, que eu comecei e não terminei. A, B, C, D, E, F, G, D, P, certo? Então aqui ele pega e inverte a saída para jogar na minha plaquinha. A, B, C, D, E, F, G, D, P. E falta o DISP1, DISP2, DISP3 e DISP4. Deixa eu copiar aqui para facilitar. Então o código principal é esse aqui, né? O que está aqui antes é só para inverter as entradas e o que está aqui depois é só para inverter as saídas, tá? Lembrando que agora esse AN, BN, CN, DN, EN, isso aí agora se tornaram fios, né? Porque você tem a entrada, tem uma inversora e depois da inversora você vai ter um pedacinho de fio que vai ser ligado nas portas OU. E aí eu tenho que descrever esses fios, tá? Vou colocar aqui signal, que são os fios, e vai ter todos eles, AN, DN, CN, DN, todos esses fios, né? Tanto na entrada quanto na saída. Então, aqui um N. A princípio já está tudo feito. Compilar para ver os erros. Salvar o arquivo. É para dizer o tipo, né? Que é tipo bit. Todos esses é do tipo bit. Beleza. Vamos lá. Assim, enquanto isso, como eu disse, deixo já aqui a pinagem da minha plaquinha, tá? Então aqui, se você não souber falar chinês, não tem problema, porque se você vê em algum lugar A, B, C, D, E, F, G, D, P, é porque você sabe que é o display de 7 segmentos. Então, os pinos do FPGA que estão ligados ao display são esses aqui. E o do botão são esses aqui.
Pronto, terminou. Aperte PIN plena. Vou deixar aqui na metade da tela. Na outra metade, deixar a tabela do Excel. Deixa eu aumentar isso aqui. E vamos agora digitar os pinos, né, de cada entrada e saída aqui do FPGA. No 91. Beleza, fecha, compila de novo. Veja que esse programa inteiro só ocupou 5 elementos lógicos, de um total de 6.200. Pronto, agora é só programar nesse botão, Start, e já está funcionando. Eu vou gravar um vídeo para vocês. Pronto, vamos ver ele funcionando agora aqui. Apertando o botão 1, apareceu o P. Apertando o botão 2, apareceu 1, 2. Apertando o botão 3, apareceu um L. Apertando o botão 4, apareceu 4, certo? Se eu apertar 2 botões ao mesmo tempo, aí vai dar erro, tá? Porque na minha lógica de OR, ele vai acender todos os segmentos que está associado àquele botão, né? Então aqui eu tenho que apertar um botão de cada vez. Se eu quiser que isso não aconteça, eu tenho que mexer na lógica.